Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um videozinho para vocês sobre o quinto caderno, tá? Da disciplina de Ciências de Iniciação à Química. Então, esse videozinho eu vou mostrar para vocês o que significa cada um, tá? Os modelos atômicos, que é aquilo que vocês já iniciaram lá no caderno 4, certo? E como que vocês farão os exercícios. É bem facinho, basta vocês lerem com atenção o texto e entender bem esse videozinho aqui que eu tô mostrando para vocês, certo? O caderno. O primeiro modelo atômico que fala sobre o modelo atômico de Dalton, tá? O modelo atômico de Dalton, ele tem alguns postulados, algumas características, certo? Mas antes de tudo, vou mostrar para vocês por que o modelo atômico de Dalton é importante, tá? Ele foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, certo? Como está escrito aqui no textinho de vocês, tá? E quando vocês verem a apostila, vocês vão ver também. Como está escrito aqui, ó. A teoria atômica de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, é esse modelo que utiliza hoje? Não, certo? Mais para frente vocês vão identificar qual modelo que é utilizado até hoje, certo? Agora, quais são as principais características da teoria de Dalton, tá? Primeira coisa muito importante que vocês têm que gravar, certo? Que os átomos, eles são maciços e apresentam forma esférica. O que é maciço? É quando não tem nada dentro, por exemplo. Ele não é oco, certo? Ele é completamente preenchido. Identifiquem uma bola de bilhar. Vocês já viram uma bola de bilhar? Vocês viram como que ela é pesada, como ela não é oca por dentro e como ela é esférica? Então, para Dalton, o modelo atômico, ele era considerado uma bola de bilhar, certo? Maciço e apresentava forma esférica, tá? Outra coisa, os átomos são indivisíveis, ou seja, não podiam ser divididos, e indestrutíveis, certo? Esses três são as fundamentais características do modelo atômico de Dalton, tá? Essas outras três, as quatro, são importantes também, certo? Mas essas três principais aqui que eu quero que vocês gravem bem, tá? Quais foram as outras contribuições que o cientista John Dalton também fez? Ele introduziu o conceito de massa atômica, certo? Ele formulou lei, tá? Das pressões parciais dos gases, descobriu a deficiência visual, certo? Já ouviram falar em daltonismo? Já, né? Então, o daltonismo, ele veio de Dalton, tá? Porque foi ele que descobriu essa deficiência, certo? Estudou o comportamento dos vapores e dos gases e também descobriu que os gases se expandem, ou seja, ele procura ocupar o determinado lugar que ele está. Tudo bem? Lembrando, os átomos da teoria de Dalton, eles são maciços e apresentam forma esférica, semelhantes a uma bola de bilhar, certo? São indivisíveis e são indestrutíveis, tá? Não é o modelo atômico de Dalton que é utilizado até hoje, certo? Depois que vocês verem isso, vocês vão responder a questão número 1. Na questão número 1, vocês vão marcar a alternativa que não apresenta os postulados propostos por Dalton, certo? Então, vocês vão ler essas 4 alternativas e vão ver qual que não se encaixa a esses postulados aqui, tá? Que Dalton propôs, certo? Aqueles que não se encaixar, você vai marcar a alternativa correta. É a letra A letra B, a letra C, a letra D. Tudo bem? Aí, partimos para o modelo atômico de Thomson. Thomson, tá? É conhecido como modelo, tá? O modelo atômico dele é conhecido como pudim de passas, onde essa parte amarela aqui é a massa do pudim, tá? E esses elementos aqui, o menos e o mais, eles são
as passas, certo? Cargas positivas e cargas negativas, tá? Quais foram as... Aí eu vou marcar aqui para vocês, certo? Como que é esse modelinho de Dalton aqui? Ou como que está escrito aqui? Modelo atômico de Dalton é conhecido como pudim de passas, certo? E enuncia que o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, diferente lá do Dalton, né? E cargas elétricas negativas, certo? Aí, a partir daqui, também tem algumas coisas diferenças em relação ao modelo de Dalton, tá? E as principais são: primeiro, Thomson associou seu modelo ao pudim de passas, as quais representam os elétrons e os prótons. Elétrons, pessoal, são as cargas negativas e prótons são cargas positivas, tá? Natureza elétrica da matéria, ou seja, as cargas, certo? Divisibilidade do átomo. O que é essa divisibilidade do átomo? Lembra que lá no modelo de Dalton ele podia ser ele era indivisível, não podia ser dividido? Aqui agora no modelo de Thomson ele é dividido, certo? E presença de partículas pequenas e com carga do átomo, tá? Então, importante. Thomson associou ao seu modelo um pudim de passas, onde continha cargas elétricas, os elétrons e os prótons, cargas positivas e cargas negativas, tá? Natureza elétrica, que é isso que eu acabei de falar, certo? Divisibilidade do átomo, ou seja, ele podia ser divisível diferente do Dalton, tá? E presença de partículas pequenas e com carga do átomo, certo? Outra coisa importante é que, para ele, o átomo era uma esfera não maciça também, tá? O átomo é neutro, certo? E como eu já disse, o átomo apresenta elétrons com cargas positivas e também partículas com cargas negativas, tá? Positivas e negativas. Tudo bem? Estão entendendo até agora? Pudim de passa, cargas positivas e cargas negativas e divisibilidade do átomo, certo? Diferente do Dalton, tá? Aí, partimos para os exercícios. Número 2. Vocês vão identificar natureza elétrica da matéria, indivisibilidade do átomo e presença de partículas pequenas e com carga do átomo. Qual dessas três aqui é considerado, tá, o modelo atômico de Thomson? Se um é considerado, você vai marcar apenas a 1, que é apenas 1. Se apenas a 2 é considerado, você vai marcar apenas a 2. Se apenas a 3 é considerado, você vai marcar apenas a 3. Tá? E se a 1 e a 3 for considerado, você vai marcar 1 e 3. Certo? Thomson batizou as partículas negativas do átomo do quê? Lembra que eu falei? Que prótons são cargas e elétrons são cargas. Partículas negativas. Então, ela vai ser o quê? Elétrons, prótons, nêutrons ou subníveis. Lembra que eu falei lá em cima? Vamos lá. 4. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron, o que pode ser considerado como descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição do Thomson no modelo atômico. Qual dessas alternativas? Qual dessas alternativas faz parte do modelo atômico de Thomson, tá? Vamos ter apenas uma resposta, certo? Tudo bem? Partimos para o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, ele foi comparado ao sistema solar, certo? Onde o núcleo, que é esse meinho aqui, existem partículas positivas, que são chamadas de prótons, baixo volume, então é bem pequeno, tá? Maior massa, vou marcar aqui para vocês. Primeiro, o núcleo, que é o meio
do átomo possuem partículas positivas, que são chamados de prótons, baixo volume e possuem uma maior massa, certo? A eletrosfera, que é em volta do núcleo, possuem cargas elétricas negativas, menos, tá? Que era como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Essa eletrosfera vai possuir imensos espaços vazios entre si e partículas de natureza negativa, que são chamadas de elétrons. Núcleo, carga positiva, baixo volume, maior massa. Elétrons, imensos espaços vazios, é maior que o núcleo e as partículas são negativas, tá? Vamos para as questões. Número 5. Uma importante contribuição do modelo atômico de Rutherford foi que o átomo era considerado o quê? Então, você vai ler as 4 alternativas e vai ver qual foi a importante contribuição do modelo de Rutherford. Na número 6, você vai marcar a questão incorreta, tá? Em relação ao modelo de Rutherford, certo? Vai ler lá um textinho, vai entender aqui o vídeo, se vocês também conseguirem, e vai dar as 4 alternativas qual que não faz parte da proposta de Rutherford, certo? 7. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, onde o núcleo é o Sol, com carga positiva, e a eletrosfera os planetas, com carga negativa. Então, a eletrosfera é a região do átomo que? O que tem na eletrosfera? Né? Então, vamos lá. Número 8. Qual das opções abaixo completa corretamente o enunciado sobre o núcleo atômico? Uma região central que contém praticamente toda o núcleo tem o quê? E apresenta a carga? O quê? Facinho também, né? Foi o que eu já expliquei para vocês, certo? E agora vamos para o último modelo, e o que é utilizado atualmente, que é chamado de modelo atômico de Bohr. Esse modelo atômico de Bohr, ele também é o sistema planetário, tá? Onde tem o núcleo e a eletrosfera, núcleo cargas positivas e neutras, e eletrosfera cargas negativas. Só que tem uma diferença. Na eletrosfera é dividida por camadas. K, L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas eletrônicas, certo? Que é o modelo atômico de Bohr utilizado até hoje, tá? Ele aprofundou o modelo de Rutherford, tá? Colocando essas 7 camadas, tá? Ele é chamado de Niels Bohr. Tudo bem? Vamos lá. Como eu disse para vocês, os elétrons eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo, tá? Lembrando que elétron é carga negativa, certo? E essas camadas, elas são designadas com as letras maiúsculas, do K ao Q. Lembrando, ó, presta bem atenção nisso aqui. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons, tá? Então, quanto mais longe do núcleo, mais energético ele é, certo? Então, vamos lá. Questões. Segundo Bohr, o átomo pode ter no máximo 7 camadas. Qual dela é a mais energética? Lembra que eu falei, quanto mais ela se afasta do núcleo, mais energética ela é? Qual dessas 4 aqui é a mais energética? A número 10, vocês vão marcar verdadeiro ou falso sobre o modelo de Bohr, tá? Leiam as questões e vê se é verdadeira ou se é falsa. Número 11, vocês vão completar essa frase aqui em relação ao modelo atômico de Bohr, tá? Qual dessas que completa essa frase? Então, letra A, letra B, letra C ou letra D? Bem facinho também. E a 12 e última, você vai colocar qual que é o modelo que é usado até os dias atuais, certo? Então, lembrando aqui, só recapitulando para a gente terminar. 4 modelos principais. Modelo atômico de Dalton, que era o conhecido de bola de bilhar, onde os átomos eram maciços, esféricos
indivisíveis e indestrutíveis, a bola de bilhar. O modelo atômico de Thomson, conhecido como pudim de passas, onde o átomo é uma esfera não maciça, neutra, que possui cargas negativas e positivas, negativas que são os elétrons e positivas que são os prótons, certo? Era divisível, diferente do Dalton, tá? Rutherford, conhecido como modelo de planetário, onde tem o núcleo e a eletrosfera, onde do núcleo tem carga positiva e na eletrosfera cargas negativas. Núcleo, próton, eletrosfera, elétrons. Lembrando que no núcleo, baixo volume e maior massa, e eletrosfera muito grande, tá? E o último modelo, o modelo atômico de Bohr, também considerado como sistema planetário, núcleo com cargas positivas e eletrosfera com cargas negativas. Só que essas eletrosferas, elas possuem 7 camadas eletrônicas, que são designadas do K ao Q. Lembrando que à medida que as camadas se afastam do núcleo, elas são mais energéticas. Tudo bem? Certo? Então, o que vocês não entenderem, tá? Eu vou estar disponível lá no Facebook, no Messenger, pode me perguntar, certo? Não precisa ter medo, que eu vou estar sempre perguntando para vocês. Espero que todos estejam bem, certo? Respondam com atenção e até mais. Beijos.